O apresentador e humorista Vitor Sarro utilizou as redes sociais nesta quarta-feira, 25, para fazer um desabafo carregado de indignação. Logo após se despedir da avó em um velório, o comandante do programa Comédia SBT foi surpreendido com a notícia de que o jazigo de sua família havia sido completamente violado. Visivelmente abalado pela falta de segurança e pela ausência de respeito em um momento de dor, o comediante detalhou os itens levados pelos criminosos. Não tem mais o portão do túmulo, não tem mais as placas com as fotos dos meus avós, não tem mais os vasos. Roubaram tudo. Após a repercussão do vídeo, Sarro voltou a se manifestar para rebater seguidores que tentaram minimizar o episódio, sugerindo que esse tipo de crime sempre aconteceu no país. O apresentador criticou duramente a naturalização da violência e destacou que o mercado ilegal só se mantém porque existem receptadores para esses materiais. Que loucura a gente achar que isso é normal, ironizou o artista, ao declarar que o Brasil deu errado. Diante do relato, o humorista recebeu uma onda de solidariedade de fãs e colegas de profissão. Rodrigo Scarpa, o Vesgo, endossou a revolta do amigo. Meus pêsames, como sempre disse para você, o Brasil só tem uma saída, o aeroporto de Guarulhos. Vitor Sarro conquistou projeção nacional ao vencer o concurso, o mais novo talento do humor do Brasil, no extinto programa Tudo é Possível, da Record. Sua trajetória na televisão inclui passagens pela TV Globo, onde atuou a partir de 2012 como repórter e redator do Encontro com Fátima Bernardes, além de integrar as equipes do Esquenta e do Altas Horas, antes de assumir seu projeto solo de humor no SBT. É impossível não sentir um aperto no peito ao ouvir esse relato do Vitor Sarro. A gente olha para uma situação dessas e percebe que, para além da perda material ou da profanação de um espaço que deveria ser de silêncio e memória, existe uma ferida muito mais profunda na nossa sociedade. O Vitor, para quem não conhece a fundo, não é apenas esse humorista que a gente vê hoje no comando do Comédia SBT. Ele é um cara que construiu uma carreira baseada na autenticidade, na rapidez do raciocínio e principalmente no suor. Nascido e criado com a vivência de quem corre atrás, o Vitor sempre teve essa marca do humor autêntico, daquele que nasce na periferia e na observação do cotidiano, características que o levaram a vencer, lá atrás, o concurso de novos talentos no programa da Eliana na Record. Aquilo foi o divisor de águas, o momento em que ele entendeu que a comédia não era apenas um hobby, mas a sua profissão e o seu veículo de comunicação com o grande público. A trajetória dele é interessante porque mostra a versatilidade. Quando ele foi para a Globo em 2012, ele não caiu de paraquedas. Ele entrou no Encontro com a Fátima Bernardes como redator e repórter, o que exige uma disciplina intelectual que muita gente ignora quando pensa em humorista. Escrever para um programa diário de variedades é uma maratona, e o Vitor ali provou que sabia transitar entre a descontração do Esquenta, ao lado da Regina Casé, e a sobriedade necessária para compor um time de peso como o do Altas Horas, do Serginho Groisman. Ele sempre foi um cara que se manteve relevante, que soube se reinventar, saindo da redação para o palco, do roteiro para a linha de frente, até chegar a esse projeto solo que ele capitaneia hoje no SBT. Mas é curioso e ao mesmo tempo triste pensar que esse mesmo homem, que durante anos viveu de fazer o Brasil rir, agora se vê no centro de uma situação que é o retrato de um país que muitas vezes perdeu a capacidade de respeitar os seus próprios mortos. Quando ele traz a público o roubo do jazigo da família, o desabafo dele não é apenas sobre o latão ou o mármore, ou sobre as placas de bronze que foram arrancadas. É sobre o fim de um limite. A gente vive em uma época em que parece que nada é sagrado, e quando o humorista, com toda a sua verve crítica, diz que o Brasil deu errado, ele não está falando de política partidária ou de economia. Ele está falando de um tecido social que está esgarçado. A reação que ele teve de rebater quem tentou minimizar o crime, me parece a postura mais correta possível. Existe uma cultura perigosa no Brasil de achar que tudo é inevitável, que o roubo é parte da paisagem, que a falta de segurança é o novo normal. E é exatamente aí que a gente se perde como nação. Enquanto houver quem compre o que é roubado, enquanto houver essa aceitação passiva da barbárie, a gente vai continuar vendo a história do Vitor se repetir em milhares de famílias que sequer têm um microfone ou um canal de voz para denunciar. O comentário do Rodrigo Scarpa, o nosso eterno vesgo sobre o aeroporto de Guarulhos, é carregado de um sarcasmo que, no fundo, esconde uma dor compartilhada por muitos brasileiros que sentem que o respeito básico à cidadania está cada vez mais raro. É uma fala de quem também cresceu na televisão, que entende o peso da exposição e que, como Vitor, já rodou esse Brasil inteiro e sabe como a insegurança afeta a vida de todo mundo, não importa o tamanho da conta bancária.
Eu, particularmente, vejo esse episódio como um termômetro perigoso. Quando a gente normaliza a violação de um cemitério, a gente está dizendo que não nos importamos mais com o legado, com a história e com o respeito ao próximo, nem mesmo na sua última morada. Na minha visão, a televisão brasileira, através de figuras como Vitor Sarro, tem um papel fundamental ao trazer esses temas para o debate, porque retira o assunto da esfera do particular e joga para a esfera pública. O Vitor não é uma vítima apenas de um furto, ele é a voz de um sentimento de impotência que muitos de nós compartilhamos. Olhando para a carreira dele, percebo que esse momento marca uma transição. Ele, que sempre foi visto como o cara da piada, do improviso e da leveza, agora se vê forçado a lidar com a crueza da realidade. Isso não diminui o humor dele, pelo contrário, humaniza o artista. Muita gente acha que a vida de quem trabalha com entretenimento é feita apenas de holofotes e glamour, mas o Vitor sempre foi muito real, muito pé no chão, alguém que nunca esqueceu de onde veio. E talvez seja exatamente por isso que essa violação doeu tanto. Porque para quem construiu tudo com tanta dignidade, ver a memória da própria família ser tratada com tamanha selvageria é um golpe que vai além do bolso. É um golpe na identidade. O que me deixa mais indignado, e aqui falo como alguém que acompanha o desenrolar desses casos há muito tempo, é a falta de punição para quem lucra com esse tipo de receptação. O Brasil precisa urgentemente parar de naturalizar o absurdo. Se não nos indignarmos com o roubo de uma placa de jazigo hoje, o que será que vamos aceitar amanhã? O Vitor Sarro está fazendo um serviço ao escancarar essa ferida. É um momento de dor, sim, mas é também um momento de lucidez. Que a gente consiga, enquanto sociedade, voltar a ter um pingo de reverência pelo que é do outro e, acima de tudo, pelo que é sagrado. O desabafo dele não é um choro desesperado, é um alerta. E talvez, no meio de tanta violência, a única forma de a gente ainda se manter humano seja, justamente, não aceitando que o caos seja a nossa única alternativa. É triste ver um colega de profissão passar por isso, mas é necessário que o público entenda que por trás do apresentador, existe uma pessoa que, como qualquer uma de nós, só queria poder honrar a memória dos seus entes queridos sem ter que enfrentar a polícia ou a burocracia do descaso. É uma reflexão amarga, mas necessária sobre o país em que estamos vivendo e sobre o tipo de valores que estamos permitindo que prevaleçam sobre a decência básica.